Como a Bíblia toda é uma verdade só, toda a verdade, mas nem toda a verdade é para hoje, porque as pessoas que entendem que toda a Bíblia é para hoje não sabem o que entende, não sabem naquilo que crê, porque uma hora ele crê salvos pela graça, na outra hora pelas obras, porque a graça não pode salvar. A fé sem obras é morta. Então continua assim. Tudo para eles hoje. Tudo para eles. Eu sei que a Bíblia diz que Deus chamou um homem da terra dos caldeus, chamado Abraão, e para este homem Deus fez promessas, que através deste homem, Abraão, seria bendita todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. E depois de 430 anos, 450 anos, mais ou menos, segundo o que Deus já tinha determinado, depois da escravidão no Egito, Deus levantou um homem, um próprio judeu, que estava, interessante que este homem estava separado da tribo de Israel. Ele era um israelita, criado entre os egípcios, mas depois ele abandonou tudo. Ele matou um egípcio e fugiu de medo. 40 anos fugido, fora da sua nação, o povo judeu que estava escravo no Egito. Mas como Deus já tinha determinado que toda a nação é uma nação só, não é um homem separado, não é um povo que Deus dá a lei a um, ele não dá a lei a um homem, me obedeça a você. É a nação que tinha que obedecer, caso contrário seriam amaldiçoados. Então Deus foi buscar este homem, Moisés. Eu sei que a Bíblia diz que Deus deu a lei a Moisés e disse, diga aos filhos de Israel, diga aos filhos de Israel, somente. Eu não encontro na Bíblia Deus dizendo, levantando um outro homem qualquer, um gentil qualquer, vá ao egípcio, vá à Síria, vá a Roma e dê lei a eles. Não vejo. Mas depois que Cristo veio, Jesus veio cumprir a lei do seu povo. Ele veio cumprir a lei como ele mesmo disse, e ele ensinava os seus discípulos, não como entendem hoje, a Bíblia é um livro é uma cartilha de boas obras, de boas maneiras, o que o homem deve fazer para ser santo, o que o homem tem que fazer para chegar aos céus, o que você tem que fazer, ajudar os pobres, amar a si, amar ao próximo como a ti mesmo, se alguém lhe bater numa face, dê a outra para que ele bata na outra, e assim vai. Que não é nada disso. Hoje, né? Faça isso com o crente. Lá dentro da igreja deles, lá da congregação, são tudo santo. Amém, irmão? Um abraça ao outro, outro beija o outro e conta a história de amém, 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 amém lá dentro. Saiu, foi pra rua, alguém pisa no seu calo, acabou. Aquele que beijou lá dentro já está debaixo. Mas Cristo ensinava aquilo que é um tormento para o povo hoje, para o crente hoje. Tudo que Cristo ensinou é um tormento. Porque toda a Bíblia para eles é um terror, é um tormento. Cristo contou uma parábola de um lugar chamado inferno. Que o crente pega e fala, está aqui, não tem como escapar dele. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vestia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do palácio, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, o mendigo, para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, essa é a palavra que acaba com o cristianismo. E no Hades, Hell, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro no seio de Abraão. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim,
e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele, rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esta é a parábola que Cristo contou e acabou, não tem mais nada além disso. Então, em conclusão, o rico esbaldava em alimento, comida, bebida, riqueza. Tinha de tudo, não lhe faltava nada. Vestia assim, puro, elegantemente, esplendidamente. E o coitado do pobre mendigo queria comer daquela mesma comida e não podia. Se coçando com chagas, feridas, e vinham os cães, lambiam as suas chagas. Até que morreram os dois. Primeiro morreu o Lázaro, mendigo, e foi levado para o seio de Abraão, já diz a Bíblia. E depois morreu o rico e foi sepultado. Amém. Aí vem a parte do tormento. Aí vem a parte do trabalho, né, do culto, do medo. Uns, para que as pessoas não durmam ou não fiquem assim sem cansativo de ouvir todo domingo histórias. Então espiritualizam essas histórias, outras dramatizam para hoje, para que as pessoas arregalem os olhos de medo ou chorem. Coitado do Lázaro, ele não tinha nada, mas ele morreu e foi para o seio de Abraão. Isso é você, na sua bondade, na sua caridade, que você não faz nada de mal. Quando você partir dessa, você vai para a glória. Amém, amém. E choro. Mas o infeliz do rico foi para a sepultura, é o que disse, foi para a sepultura. Mas o que ele foi fazer na sepultura? Ele não está no inferno? Não, ele não foi para o inferno? Ah, mas a sequência disse. E lá as chamas o atormentavam. Isso continua congregado. A parte do medo já acabou. Lida do medo, a realidade. Agora vem a explanação do medo, mais o medo. Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, no paraíso, descansando, pelos anjos. Foi levado pelos anjos. O rico não, morreu, foi sepultado. Mas aí o cristão fala que aquele outro lado lá veio buscar ele. Então, quando morreu, já não havia mais arrependimento, perdão, nada, não podia fazer nada, porque ele não obedeceu às leis que foi dado a eles por Moisés, as leis que eles tinham, as leis dos profetas, que vinham quando eles estavam em transgressão, Deus levantava um profeta para corrigir eles, porque se eles não se arrependessem, vinha o mal, como era constante na nação de Israel. Estava no inferno, em chamas, não aguentava mais de chamas. E disse, pai Abraão, manda alguém para os meus irmãos. É tudo que está escrito. Mas enfim, acabou o culto. Aí o congregado vai para casa com isso na cabeça. Realmente não tem como escapar, não. Cristo falou, o próprio Deus, o próprio Senhor falou toda a verdade, a mais pura verdade. Não adianta o outro falar que salvo pela graça, porque a graça é a graça que salva a alma, mas o homem vai pagar no inferno os seus pecados.
Está aqui. Mas não é capaz de pensar. Quer dizer, ele não lê. Ele deixa que o outro lê. Porque quem está tomando conta é o outro. Quem mete medo é o outro. Porque por isso que eu falo, congregar era uma maravilha. Se não tivesse líder. Se não tivesse nenhum promovido. Que cada um lesse a palavra e argumentasse entre si, mas entendesse. Pela graça sois salvos. Nós estamos aprendendo uma história. Estamos entendendo uma história do passado, de um povo de Deus, que através deste povo nós seremos abençoados. Amém? Amém. Vamos para casa? Vamos. No próximo domingo a gente vem aqui e continua, tá bom? Ou continua na casa de um outro qualquer, para aprender da Bíblia, entre nós mesmos. Não precisa de nenhum homem meter medo em ninguém. Todo mundo sabe ler. Todo mundo sabe ler o que está escrito. E ele lê, e ele até entende, mas o outro interpreta de maneira diferente para que você continue preso lá. Preso. Porque o medo que ele coloca nas pessoas é tão grande que você não consegue se libertar. Então, se o homem vai para casa e pega a Bíblia e começa a ler uma passagem mais, até chegar em Paulo, nas epístolas do apóstolo Paulo, ele vai entender. Para começar, o Lázaro não tinha nada. A Bíblia não diz que ele era um bom homem. Cristo não disse que ele fazia boas obras, que ele dava esmola, que ele dava dízimo, que ele amava o próximo. Não fazia boas obras, e nem má. Estava sentado na porta e desejava comer das migalhas que caíam na mesa do rico. Só isso. Morreu Abraão. O rico que esbaldava, comia, bebia, não ajudava ninguém, mas vestia inferno. Os dois eram judeus. Os dois judeus. Mas por que o rico foi para a sepultura e Lázaro foi para o seio de Abraão? Uma parábola. O que significa uma parábola? Uma semelhança do reino dos céus na terra. Que para entrar no reino dos céus, aquele povo que foi dado leis, eles tinham que ser santos. Eles tinham que obedecer às leis. Por isso Cristo veio ensinando a eles como eles deveriam fazer para obedecer, para entrar no reino dos céus na terra com Cristo, o reinado milenário, que não é difícil entender, mas o homem não deixa. O líder não deixa os seus congregados entender de maneira nenhuma, porque ele fala que o reino dos céus é a eternidade. Então a eternidade dura 1000 anos, depois não acabou a eternidade. Vai para um lugar que não sei. Reino milenar, 1000 anos, na terra. Cristo reinará sobre todas as nações com vara de ferro. Mas enfim. Então significa, segundo esta parábola, que se muitos dizem que é verídica, é real, é que traz para hoje, significa o quê? Pensa, todo homem pobre vai para o céu. Não importa o que ele fez, que a Bíblia não diz que ele fez coisa boa, fez coisa ruim. Basta ser pobre, mendigo, não tem o que comer. Tem os cachorros morando na tua casa, uma dúzia de cachorro que vai dormir com você, lambe tuas chagas. O dia que você morreu, seio de Abraão. Interessante, você vai para o seio de Abraão? Você é um judeu? Foi dado lei a você? O teu pai é Abraão? Não. Nós não temos nada a ver com a nação de Israel. Uma história de um povo judeu, contada por Cristo, para o povo judeu. E de outra maneira, o homem, por ser rico somente, inferno. Não, porque o rico, ele não fica deixando os cachorros dentro da sua casa, dormindo na sujeira, sem o que comer, sem o que beber, cheio de feridas. Não, o rico esbalda. É comida melhor, é passeio, é ele, toda a sua família, veste bem. Mas, pelo fato dele ser rico, ele foi para o inferno. Pense nisso. É o que está na Bíblia. Cristo não fala que ele fez má obras. Porque ele deixou de fazer boas obras, ele foi para o inferno. Não. Pelo fato dele ser rico. Mas por quê? É um exemplo do rico que ele comia, bebia, não guardava as leis. Lázaro não fazia nada, mas era um exemplo de bondade. Não porque ele era pobre, ele foi para o seio de Abraão. Não fala que ele foi para o céu. Ele foi para o seio de Abraão.
Abraão é um pecador? Era um pecador. Por que o homem está no ser? Porque eles guardavam as leis de Abraão. O pai deles, Abraão. Eles tinham as leis de Moisés, sendo descendentes de Abraão. Simples assim. Então, baseado nisso, reverendos, que eu já assisti vídeos de reverendo, não gosto de criticar ninguém, mas não posso deixar de falar, que o pagão, porque segundo eles, todo homem que entra numa denominação, que batiza, não é mais pagão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz gentil, todos os gentios que somos nós, todas as nações da terra, pagão. Pagão, independente do que o homem faz, porque batiza em água, tudo é o homem que criou. Tudo. Cristo veio para o seu povo e proibiu de ir aos gentios. Só isso. Então o que os gentios fazem é a criação deles. É uma cópia do que Cristo fez. O que Cristo disse ao seu povo tem validade. O que o gentio copia do judeu não tem validade nenhuma. É uma doutrina, é uma seita, é uma religião qualquer. Feita por homens, seguida por homens, achando que vai mudar alguma coisa. Então esse aqui é um livro fechado, a Bíblia é um livro fechado. Uma história passada, que já não pode ser mudada, e uma história do futuro ainda, que não cumpriu, que também não pode ser mudada. Independente do que o homem faça hoje, não vai mudar. Do que o judeu faça hoje não vai mudar. Porque hoje eles não estão debaixo da lei, mas como todo mundo está debaixo da graça. Mas o judeu vai voltar a obedecer a lei na grande tribulação, porque eles têm que ser uma nação santa para abençoar os gentios, somos nós. Então, quando alguém subir no púlpito e ler a parábola do rico e Lázaro, pergunta para o líder, mas por que o pobre, por que o mendigo foi para o seio de Abraão? Ele não foi para o céu. E por que o rico foi para o inferno? Só porque ele tinha riqueza? Então significa que nem o rico pode ir para a igreja. Hoje que ele está lá, ele não vai estar perdendo tempo. Ele está perdendo tempo. Pergunta para o seu líder. Mas você não pode perguntar. Por quê? É porque, como esse reverendo disse, que eu até esqueci, que ele falou que todo pagão, quando morre, no mesmo segundo, a alma vai para a presença de Deus, já é julgada segundo as suas obras, e se ele fez má obras, se ele fez boas obras, vai para a glória, salvo pelas obras. Um pagão que não foi batizado, segundo eles, não congregou, não tomou santa ceia, não aceitou a Cristo, nada. Mas pelo fato de que ele fez boas obras, ele foi julgado segundo as suas obras, e se ele fez boas obras, as más ficaram lá embaixo, as boas venceram, glória. Caso contrário, tormento eterno, no mesmo segundo quando ele morre. Quer dizer, não há ressurreição. Para este reverendo, não tem ressurreição. O próprio Senhor Jesus Cristo, nos seus discípulos, disse, vem o dia em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem para a vida eterna, e os que fizeram o mal para a condenação. Ressuscitaram, e segundo o reverendo, não, no mesmo que morreu, não ressuscita, que ressuscita só os crentes. Até o próprio João, no Apocalipse, disse que o mar deu os seus mortos, a morte e o inferno deram os seus, né? O inferno, né? Ali pula a sepultura, não sei onde é que está a sepultura ali naquele verso, naquele capítulo, mas é outra história. Todos ressuscitarão, segundo o apóstolo Paulo, ao som da última trombeta. Todos ressuscitarão incorruptíveis, porque o pecado mata. E Cristo nos livrou da morte, que é a ressurreição. O pecado mata. E todo homem, todo aquele que está morto, está justificado do pecado. O morto não tem mais pecado. Ele não vai ressuscitar para pagar pelos seus pecados, ser julgado pelos seus pecados. Segundo o Apocalipse. Não fala em ser julgado segundo os seus pecados, mas segundo as suas obras. E a quem foi dado obras, leis? Ao povo judeu. Deus não vem à terra julgar pecado. Ele está vindo julgar as obras de quem? Do seu povo. O pecado foi julgado na cruz. Cristo tirou o pecado. Será que é difícil entender? Não é difícil, mas o povo tem a mente cauterizada, lavada e continua. Boas obras, céu. Más obras, inferno. O homem ressuscita porque não existe mais pecado. Porque se existisse pecado, Cristo não teria ressuscitado. Ele não teria tirado o pecado do mundo.
Ele ressuscitou, venceu, destruiu a morte, condenou o pecado na carne, aniquilou aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. Acabou. A morte já não reina. Ela tem o tempo determinado para ser extinta ao som da última trombeta. Porque este corpo corrupto, tem que se revestir da incorruptibilidade. E a nossa alma, que é mortal, a que nos dá a vida, que faz toda essa que nós fazemos hoje, sentimento, ira, amargura, raiva, ódio, amor, falsidade, mentira, tudo isso, alma, morre. E o espírito volta para Deus. E aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, que é a nossa alma, para entrar na eternidade com Deus, que é o reino dos céus. Porque o reino dos céus na terra é o reino de Deus na terra também. Por quê? É o próprio Deus, o próprio Cristo na terra. E o reino do céu de Deus é a eternidade. Acabou o reino dos céus na terra. Isaías, Deus disse, anuncio, eu, Senhor, anuncio o fim desde o início. Anuncio o fim. Mas para o cristão, o lago de fogo permanece por toda a eternidade. Aquele que não existia antes, vai existir por toda a eternidade. Há mais passagens que eu queria falar, mas não dá tempo, porque tem muito o que falar. Mas enfim. Então, quando alguém disser, se você não crê, quando você morrer, no mesmo segundo você vai para o inferno, você mostra essas passagens. Mostra essas passagens. Por que ele vai para o inferno? Então não tem ressurreição. Só ressuscita os crentes, os maus não ressuscitam. Adão não vai ressuscitar então, porque o pecado entrou por ele. Faça a questão. Questione o seu líder, para ver se ele... Ou ele te fala uma mentira para que você continue. Se você retrucar mais ele ainda, ele vai te convidar a procurar uma verdade sua. Só isso. É a história do Lázaro, mais ou menos isso. Ele esperava as migalhas que caíam da mesa do rico. E nós, os cachorrinhos, os gentios, segundo a mulher cananeia, esperamos as migalhas que... Nos alimentamos das migalhas que caem da mesa de nossos senhores, o povo de Israel, a Constituição de Israel, a Bíblia, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Seja bendito o Deus de Abraão. Fiquem com ele.